A paz, irmãos. Paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu vou continuar aqui falando a respeito de Baal Peor, só que o foco do vídeo vai ser focar no livro do Apocalipse, vai ser mostrar todos os textos do Apocalipse que estão relacionados com o contexto de Balaão. Então, para quem não viu o último vídeo, eu recomendo que veja. É Baal Peor nos nossos dias, e esse vídeo é uma continuação daquele mesmo vídeo. Então, Baal Peor é porque Balaão ele instigou os filhos de Israel a se prostituírem e a cometerem idolatria com os falsos deuses dos Moabitas. Então, esse é o contexto de Baal Peor. E o que o Apocalipse mostra pra gente é que isso se repete no tempo do fim. Ou seja, vai ter Balaãos, vai ter pessoas que vão se vender por dinheiro para instigar o povo de Deus, seduzir o povo de Deus à prostituição e à idolatria. Então, esse é o contexto do vídeo. Então, eu vou fazer a leitura aqui dos textos do Apocalipse. Vai falar o seguinte: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, quando o Senhor Jesus fala a respeito ali também da doutrina dos nicolaítas, está ligado ao gnosticismo. Então, se você não sabe o que é gnosticismo, você não consegue ler as cartas escritas pelo apóstolo Pedro, 1ª e 2ª Pedro, você não consegue ler Judas, e quando chega nessa parte do Apocalipse, você também fica sem entender. Então, busque entender o que é gnosticismo, que você vai entender que foi um movimento contra o cristianismo no segundo século ali, no 1º e 2º século, e que se estende por vários séculos, inclusive até os nossos dias. Tem muitas pessoas que têm essa mentalidade de que o mundo não importa, as pessoas têm a mentalidade de que o que importa é só o coração e que o corpo não importa, entende? Então, sendo assim bem resumido o que eu estou falando, mas isso é gnosticismo e isso é a doutrina dos nicolaítas. E quando Balaão vem falar isso, é porque Balaão é como se o que o texto do Apocalipse está falando é que vai ter homens que vão ensinar que o mundo material não importa. Vai ter homens que vão ensinar que se você está se prostituindo, o que importa é o seu coração acreditar em Deus. Se você está cometendo idolatria, se você está indo em festa de pagãos lá com ídolos, não, nada disso importa. O que importa é o seu coração acreditar em Deus. Agora, a gente sabe que isso não é verdade, porque se o seu coração está acreditando em Deus, você não vai se prostituir. Se seu coração está realmente acreditando em Deus, você não vai ir para a idolatria. Você não vai adorar um pedaço de pedra se seu coração realmente estiver em Deus, entende? Então a fé, ela condiz com as nossas obras. O que a boca fala é o que está no coração. Então, o que você faz também é o que está no seu coração. É uma coisa que está ligada uma com a outra. Então, o Balaão ali, a gente relacionando isso com o gnosticismo, a gente entendendo o que era Balaão, lendo Números 25, e aí depois você vai para o Apocalipse e você olha para o cenário atual do mundo, você vai ter muita revelação, porque você vai ver que Jesus está falando, importa que vocês obedeçam a minha palavra. É isso que Jesus está falando para a gente. Agora, eu vou fazer a leitura do Apocalipse 13, porque embora o Apocalipse não vai falar mais de Balaão de forma direta, o Apocalipse vai falar de um falso profeta. E as características desse falso profeta é como se Balaão fosse uma figura desse falso profeta. Da mesma forma que o texto de Apocalipse fala de Jezabel, e aí quando chega no Apocalipse 17 fala de uma prostituta. Então, que prostituta seria essa? Qual que é um prototipo dela para a gente entender melhor sobre ela? O próprio Apocalipse já falou que é Jezabel. O Apocalipse fala de Jezabel e depois fala de um homem que faz descer fogo do céu, ou seja, é uma figura também do Elias. Não que Elias retorne fisicamente, mas é uma figura, é uma forma de dizer assim: no passado teve um Elias, no tempo do fim vão ter muitos Elias.
no passado teve um Balaão, que era um homem. Agora vai ter um grande sistema. E é uma pessoa, eu acredito que o falso profeta é uma pessoa, mas ele vai ter muito mais poder do que Balaão teve. Afinal de contas, ele vai estar ligado com o anticristo, que é a besta do mar. Então, vamos fazer a leitura de Apocalipse 13 para vocês conseguirem compreender. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, o Apocalipse 13, ele descreve aqui a besta da terra, ele possui 2 chifres, então dá a entender que essa besta da terra é uma pessoa. Só que quando fala que possui 2 chifres, ou seja, a besta da terra é um sistema, é um povo e possui 2 reis. Então, fica difícil de entender, será que é uma pessoa ou será que são 2? Mas, continuando. Então, esse é o falso profeta, porque isso vai ser falado no Apocalipse 19. E aqui no Apocalipse 13 vai falar que ele faz descer até fogo do céu, ou seja, o demônio, o Satanás, vai ter poder para fazer com que os seguidores dele tenham poder de operar sinais. Então, a gente já viu isso lá no Êxodo, a gente sabe que o Satanás tem poder para que o feiticeiro, o macumbeiro, ele possa realizar alguns dos seus desejos. Agora a gente também sabe que todo o poder, ele vem de Deus, Deus é o criador de todas as coisas, e Deus, no Apocalipse 11, também está dando poder para as suas 2 testemunhas para testemunhar o caminho da verdade. Então é sempre isso, é sempre uma briga do bem contra o mal, é sempre uma briga do certo contra o errado, e é sempre uma briga entre quem serve a Deus com quem não serve a Deus. Então, só existem 2 lados, ou você está com Deus, ou você está se rebelando contra Deus. E o cabeça de quem se rebela contra Deus é o Satanás, porque Deus criou ele, fez um anjo de luz, só que ele se rebelou contra Deus. Então isso vai estar no Apocalipse 12, vai estar em Isaías 14, vai ter vários lugares onde vai falar que Deus, ele criou os anjos, só que uma parte se rebelou, a terça parte. E Deus criou a humanidade e a humanidade também se rebelou. Só que a diferença é que Deus compreende a ignorância da humanidade e o Filho de Deus morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então, esse é o contexto. Agora, o falso profeta vai ser falado lá no Apocalipse 19, mostrando que a besta da terra é o falso profeta. Vai falar o seguinte: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, essa é a sentença do falso profeta, só que vai falar: o falso profeta que operou sinais perante a besta. É a mesma frase que aparece no Apocalipse 13, falando que a besta da terra opera sinais perante a besta do mar e faz com que lhe seja feita uma imagem. Então, esse falso profeta do Apocalipse 13, a besta da terra, ele é um poder relacionado ao poder religioso. É uma falsa religião que se levanta no tempo do fim ou que ganha uma proporção muito grande no tempo do fim. A besta do mar, ela já não é isso. A besta do mar, ela já é uma alusão a um poder político. Por quê? Porque no começo lá do versículo 1, eu não fiz a leitura, mas vai falar que tem boca como de leão, tem os pés de urso, tem o corpo de leopardo, ou seja, está falando características do Daniel capítulo 7 e são características de um reino. Então, quando a gente olha para Daniel 7, a gente vai ver que o leão está relacionado à Babilônia. Então, está falando ali que tem boca como de leão. Vai falar do leopardo, que está relacionado à Macedônia. Então, quando a gente olha,
fala do corpo de leopardo, e quando fala dos pés de urso, está relacionado à Pérsia. Ou seja, dá a entender pelo Apocalipse 13 que todos aqueles reinos eles se unem e formam um único reino que domina toda a terra. É isso que o Apocalipse 13 está dizendo. Não está dizendo apenas que tem boca como de leão, é uma boca que devora, só que, tipo, sem significado. Não é isso que está dizendo. Fala dos pés de urso. Não está falando só que a velocidade vai ser devagar na conquista dos reinos. Não é só isso que está falando. Ou na força, né, das patas ali, a força do reino vai ser muito grande. Não é só isso que está falando. Está falando que todos aqueles reinos eles se unem de novo e eles retornam no tempo do fim. Então, é essa a minha interpretação. A minha interpretação é que o mundo islâmico vai ter um poder muito grande no futuro. Eles já têm um poder hoje que ninguém poderia imaginar. O poder deles hoje é por causa do petróleo. A gente tem que aceitar que nós dependemos do petróleo e lá que produz o petróleo. Então, o petróleo começou a ser explorado ali no século XX, ou seja, e toda essa história que está se fechando, o fechado de toda a história da humanidade está se fechando nesses últimos 100, 150 anos. E as coisas mudaram de uma forma absurda. Uma pessoa que tivesse nascido há 200 anos atrás, ele ia ter muita dificuldade de entender coisas ali do Apocalipse que hoje nós lemos com muita facilidade. Então, ou seja, houve uma mudança geopolítica nos últimos 100, 150 anos que fez com que o petróleo se tornasse uma coisa muito valiosa, um líquido preto que aparentemente parecia que não valia para nada, e colocou todo mundo de joelhos diante do Império Islâmico. Só que hoje eles são divididos, eles fazem guerra contra si. Vai chegar uma hora que eles vão se unir e a força deles vai ser tão grande que nem o Ocidente, nem os outros países vão ter poder para resisti-los, entende? Então, essa é a minha interpretação. E isso com base no Apocalipse 13, porque tá falando ali do leopardo, que é a Macedônia, tá falando do leão, que é a Babilônia, que é o atual Iraque. Então, não significa que também a Babilônia daquele tempo é o mesmo desenho geográfico que está no mapa hoje do Iraque, porque a Babilônia pega partes da Síria, pega partes da Turquia. Então, o Apocalipse, em geral, quando ele vai falar, ele fala de 10 chifres. No Apocalipse 13 mesmo, ele fala 10 chifres, ou seja, são 10 reis. Só que quando a gente vai olhar, por exemplo, para o que era a Babilônia no Antigo Testamento ali naquele tempo, quando a gente olha para a Babilônia hoje, que seria o Iraque, a gente vê que o Iraque é uma coisa muito reduzida em relação ao que realmente foi a Babilônia. Então a Babilônia pegava partes, por exemplo, da Turquia, pegava partes da Síria, pegava partes do Irã. Então, ou seja, a Babilônia é uma coisa muito mais expandida do que somente o Iraque. Por isso que quando a gente lê ali no Apocalipse 13 falando do leão, a gente não pode entender que é apenas o Iraque. A gente tem que entender que é aquele conjunto de países. Quando a gente fala, por exemplo, do urso, e a gente vai ver que é a Pérsia, que hoje é o atual Irã, inclusive o Irã se chamou Pérsia até o século XX, aí recentemente eles trocaram de nome e isso acaba atrapalhando a gente de ler a profecia. A gente não, porque a gente vai buscar, a gente vai ter as ferramentas ali na internet para a gente descobrir que o atual Irã era chamado de Pérsia. Só que leigos, pessoas que nem conhecem as profecias, eles vão ver coisas acontecendo, por exemplo, no Irã, e ele nem sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque ele não tem as profecias. Então, e não tem as profecias, e ele também não consegue ligar que o Irã é a antiga Pérsia. Então, demanda um pouquinho mais de conhecimento de geral para a pessoa saber que antigamente se chamava Pérsia, e aí há poucos anos aí se tornou Irã. Então, a Pérsia é o Irã, que é o urso que aparece em Apocalipse 13, só que esse urso, ou seja, ele está se unindo formando um só corpo com o leão e com o leopardo, ou seja, é Babilônia, que é o Iraque, formando com o Irã, formando com a Macedônia, formando todos aqueles reinos ali, um conjunto de 10 reinos que
vai subjugar o mundo. Então, eles alavancaram de uma forma muito grande nas últimas décadas por conta do petróleo e pode acontecer coisas no futuro que faz com que eles se alavanquem ainda mais o poder deles em relação às outras nações, porque os Estados Unidos hoje é responsável por frear o poder deles, só que o que a profecia mostra pra gente é que os Estados Unidos não vai ficar freando eles para sempre, porque um conjunto de 10 países ali no Oriente Médio, que inclui esses que eu acabei de citar, inclui, por exemplo, Daniel capítulo 11, que vai falar do Egito. Então, todos esses reinos ali do Oriente Médio formam um só bloco de 10 nações que vai subjugar o mundo. Então, quando, por exemplo, pessoas que estudam as profecias, eles costumam, parece que arreda o Oriente Médio para a Europa e fica querendo encontrar 10 países que vão se levantar na Europa para dominar o mundo. Essa visão faz parte de uma visão de mundo onde eles entendem que a Europa é o centro do mundo, né? Então, o mapa mundo de hoje, a Europa está no centro do mundo. Só que com a cosmovisão da Bíblia, quem está no centro do mundo é o Oriente Médio. Quem está no centro do mundo é Israel, é Jerusalém. Ali é o centro do mundo, na cosmovisão bíblica. E na cosmovisão das profecias. As profecias estão falando de todo o mundo, mas as profecias focam naquele território ali. E aí, nós, mesmo você morando na Oceania, você morando no Canadá, você morando no Uruguai, em qualquer canto do mundo que você morar, você vai ler as profecias e você vai ver que as coisas realmente se cumprem. Então, não significa que Deus se esqueceu também do restante do mundo. Deus profetiza coisas para muitas nações, só que ele precisa profetizar coisas focadas no Oriente Médio, porque, inclusive, se os judeus hoje em Jerusalém se convertessem a Jesus, isso seria uma coisa que seria proclamada no mundo inteiro. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque tem uma profecia que os judeus só vão abrir os olhos quando tiver na tribulação, para eles falar bendito que vem em nome do Senhor, e aí se cumprir o Salmo, se cumprir a palavra de Jesus, se cumprir Zacarias capítulo 14. Então, todo esse é o contexto, e esse é o contexto também do Apocalipse 13. Então, que a gente venha sempre estar atento para a gente não cair em idolatria, não cair em prostituição, coisas que são instigadas pelos Balaãos de hoje, e que a gente venha ter as profecias também a respeito do anticristo, dos países ali, do Oriente Médio, do Egito, na nossa mente, para a gente sempre continuar progredindo na palavra de Deus. Beleza? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Vou deixar alguns textos aí na descrição para quem tiver interesse de ler, fazer a leitura, entender coisas ali a respeito do tempo do fim e coisas a respeito das escrituras. Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.